Tricolores de toda a terra, está no ar mais um Flu em Foco agora para analisar tudo o que aconteceu na mídia internacional sobre o Fluminense, né? O que a imprensa internacional está falando sobre o Fluminense? O Fluminense está sendo falado no mundo inteiro, né? Com essa contratação do Thiago Silva, que teve um impacto absurdo no noticiário mundial, né? O Fluminense na boca do povo, o Fluminense por todo mundo. Isso é muito importante para a marca do Fluminense, para a história do Fluminense. O Fluminense ser falado ano que vem é ano de Mundial de Clubes. O Fluminense também vai estar na boca do povo lá no Mundial de Clubes. E hoje o Fluminense está se tornando aí um time muito falado, né? Depois da vinda de Marcelo, agora a vinda também do Thiago Silva. Thiago Silva, um jogador que, assim, tem um impacto mundial midiático, né? E está agora no Fluminense. Então, todos os principais periódicos do mundo estão falando da festa feita pelo Fluminense para o Thiago Silva, sendo muito elogiado o evento em homenagem ao Thiago Silva, um negócio assim muito bacana, que a diretoria do Fluminense tem todos os méritos, né? O Fluminense inaugurando aí esse processo aí de show, né? Show com entretenimento e futebol, uma coisa que realmente tem sido única, além da FluFest. E olha, muitos elogios ao Fluminense, a direção do Fluminense sendo feita para o mundo todo. É isso mesmo. Então fica ligado aí que a gente vai dar uma passada pelos principais periódicos para você saber tudo que estão falando do Fluminense no mundo. Espera que a gente vai começar, hein? É isso aí, galera. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para o que interessa, vamos falar sobre esse giro, né, pelos periódicos do mundo todo sobre o Thiago Silva. O que estão falando do Thiago Silva aí pelo mundo? É legal a gente saber. A gente vai começar aqui com a primeira matéria que a gente vai trazer do Diário Olé, que é uma matéria muito legal, tá? Eu achei muito bacana essa matéria do Olé, porque a matéria do Olé, para mim, é a matéria mais completa de todas as matérias dos periódicos internacionais. O Olé argentino, ele dá uma passada pela relação Fluminense e Thiago Silva. Isso daí, cara, não tem preço. Eles explicam a relação praticamente umbilical que existe entre Thiago Silva e Fluminense. Os outros periódicos, até por desconhecimento, não sabem, mas o Olé fala sobre isso. Eu vou traduzir aqui para que a gente possa ler junto. Vou botar aqui tradução para português do Diário Olé, jornal argentino. E vamos lá. Ó, Thiago Silva levou 55 mil torcedores ao Maracanã para sua apresentação pelo Fluminense. E aí vai mostrando as imagens aqui. Aí aqui embaixo, ó, começa, ó, você volta para onde você sempre foi feliz. Thiago Silva, zagueiro multicampeão europeu pelo Milan, PSG, Chelsea, foi apresentado ao Fluminense, decidiu retornar ao Fluminense, clube onde fez toda a sua juventude e estreou em 2006 após breve passagem pelo Dinamo de Moscou da Liga Rússia. Agora o jogador disputou 4 Copas do Mundo, foi apresentado diante de uma multidão no Maracanã. E aí vai falando sobre a história dele aqui, ó, que a figura de Thiago Silva vai se destacar ainda acima de Felipe Melo, Cano, Marcelo e companhia. Porque a história do brasileiro no time carioca vai muito além do futebol. O zagueiro chegou a estrear pela Juventude e ser vendido para Portugal, onde não se adaptou devido a uma série de problemas respiratórios. Por isso foi enviado ao Dinamo de Moscou. Vai falando sobre os problemas respiratórios dele. E aí, ó, dando sequência aqui, ele falou, chegando na Rússia, os problemas respiratórios pioraram devido ao frio da cidade e ele sofreu uma grave pneumonia, que o afastou dos campos por 4 meses. Depois de ficar mais de 3 meses internado, o zagueiro voltou ao Rio de Janeiro em 2007 para vestir a camisa do Fluminense, que passava por um momento econômico difícil. Só que tem uma coisa aí que eles não falam. Quem acompanhou o Thiago Silva no hospital foram os médicos do Fluminense. O Fluminense descobriu que esses problemas respiratórios que ele tinha eram oriundos de uma tuberculose, que também não foi falada na matéria. E o Fluminense iniciou o tratamento da tuberculose dele e curou o Thiago Silva da tuberculose, tá? E aí, depois da cura do Thiago Silva, o Thiago Silva passou a jogar, voltar a jogar, e aí pelo Fluminense, que é o time de coração do Thiago Silva. Só faltou isso na matéria. Então, o Fluminense salva o Thiago Silva praticamente, porque o Dinamo já não queria mais o Thiago Silva. O Fluminense vai para a Rússia, leva a sua equipe médica, acompanha o jogador, cura o jogador, traz ele para o Fluminense, ele tem uma carreira de destaque no Fluminense, né? E no Fluminense ele vai muito bem, e aí ele é vendido para o Milan, e ainda teve uma relação muito legal, porque o Thiago Silva já poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer clube, ele renova com o Fluminense para ser vendido e ajudar o Fluminense financeiramente. Então,
essa relação que vem desde quando criancinha, que ele tem fotos com a camisa do Fluminense, quando era criança, né? E esse problema de saúde que ele viveu e que foi curado pela força que o clube exerceu nos bastidores, tudo isso leva a essa relação Thiago Silva e Fluminense muito mais forte do que a relação dos outros jogadores citados. E aí fala aí, ó, claro, uma situação, a situação era ótima para se consolidasse uma relação entre os dois, um Thiago Silva necessitado de futebol e o Fluminense que passava por um momento difícil. A glória viria rápido, porque apenas alguns meses no Flu, Thiago conseguiu ser campeão da Copa do Brasil em 2007 e finalista da Libertadores em 2007, caindo para a LDU de Quito. Não foi 2007, foi 2008, né? Depois de um grande ano, o Thiago foi vendido ao Milan, 15 milhões de euros, vai falando sobre isso daqui. E aí vai falando sobre a apresentação dele no Flu, a volta dele. 15 anos depois está de volta, na verdade, foi uma apresentação histórica, já que, aí tá falando aqui, ó, já que 55 mil espectadores estiveram prestigiando o jogador, 20 mil a mais do que na apresentação do Marcelo. E aí vai mostrando aqui ele chegando ao Fluminense, aí botando que é o reforço da Libertadores. Então, assim, o Olé fez uma análise muito mais profunda dessa questão da relação do Thiago Silva com o Fluminense. Isso foi muito legal mesmo, né? Essa coisa do Olé ter ido mais no profundo. Errou ali em alguma coisa ou outra, mas, no geral, procurou falar dessa relação que é muito maior do que parece, né? Para quem não sabe. Vamos agora para o Diário AS da Espanha. O AS também trouxe uma matéria sobre essa vinda do Thiago Silva com a frase, não vim passear. Thiago falou isso, que ele não veio passear. Deixa eu traduzir aqui para o português para a gente poder assistir melhor aqui a fala, ó, não vim passear, tá? E ele vai falando aqui, ó, que o zagueiro foi apresentado ao Fluminense, né, e relembrou como viveu a primeira Libertadores no clube, do clube em Londres, falou isso lá, ele falando que, ó, por fim, aconteceu a apresentação do Thiago Silva no Fluminense, numa sexta-feira movimentada para o zagueiro, que com certeza não esquecerá, já que começou bem cedo com a chegada do jogador e sua família ao aeroporto do Rio de Janeiro. Aí fala, em uma grande festa com a presença de 55.215 pessoas e que se tornou a apresentação com o maior público de jogador no Brasil. O jovem do Flu agradeceu ao Chelsea, que não teve problemas com ele vestindo a camisa tricolor das Laranjeiras, apesar de um contrato ainda em vigor com o Blues. Ele realmente agradeceu ao Chelsea. Aí diz, após a apresentação, o zagueiro foi até a sala de imprensa do estádio do Maracanã. O AS perguntou como ele viveu a distância à final da Libertadores, onde o Fluminense venceu o Boca Juniors e conquistou seu primeiro título internacional. E ele falou o seguinte, vivi de forma nervosa, acompanhado dos meus filhos, com minha esposa, gritando muito, principalmente as finais são muito estressantes. Thiago falando aqui, ó. E ele falou sobre a dificuldade que são as finais, são jogos muito disputados, e ele ainda continua. Silva lembrou que jogamos bem em 2008, mas todos sabem o resultado. Aí eu trocaria um jogo não tão bem disputado por ter sido campeão em 2008, mas faz parte do futebol. O Boca, no final, Boca e Fluminense, acabei aliviado, apesar de distante, meu coração estava aqui com eles, passando energia positiva. Muito bacana a fala dele sobre a Libertadores, falando aí com o Diário AS, né, sobre isso. Pergunta muito boa também do Diário AS. Vamos agora para o Marca. Olha quantos periódicos internacionais falando de Thiago Silva. Marca agora, o Marca da Espanha também, né? Vamos botar aqui o Marca. Deixa eu traduzir para vocês poderem ver legal aí, entender legal o que está falando do Marca. Vamos lá para o Marca, ó. Boas-vindas espetaculares da torcida do Fluminense a Thiago Silva. Aí Flores e um cachorro, tá falando do cachorro, é a pretinha lá. O Marca tá falando da pretinha aqui, ó. E eles continuam falando aqui, ó. Thiago Silva desembarcou no território brasileiro para ingressar no Fluminense. O jogador de 39 anos rescindiu o contrato com o Chelsea neste verão e retorna com agente livre ao clube onde começou. Aí diz milhares de torcedores do Flu, ainda chama o Fluminense de Flu, muito legal essa abreviatura aqui, aguardavam na madrugada desta sexta-feira, 7 de junho, no aeroporto do Rio de Janeiro para receber o zagueiro com sinalizadores, cantos e bandeiras. Um fã ainda pediu a Silva uma foto com seu cachorro, no caso a pretinha, né? 16 anos depois dele vencer tudo a nível de Europa, Thiago regressa para casa para reforçar o atual campeão da Libertadores. Muito legal aqui, falando do título da Libertadores, né? O ex-Chelsea dividirá o vestiário com uma lenda brasileira, Marcelo, na reta final de sua carreira. O Marca é de Madrid, tá, gente? Então, muito legal essa matéria aqui do Marca, falando aí sobre o Thiago Silva.
mais um periódico internacional. Mas não parou por aí, não. Tem mais, cara. Vou botar aqui o Correio della Sera, da Itália, né? Um periódico fortíssimo lá da Itália, Correio della Sera, que no caso tem o Correio dello Sport, que é dessa marca, da Correio della Sera, e ele fala aqui sobre essa vinda do Thiago Silva pro Fluminense. O Thiago Silva dá recorde no Maracanã. Aí deixa eu botar aqui a tradução aqui, para a gente poder ver melhor a tradução em português. Vamos lá, vamos para a tradução em português. Ó. Thiago Silva bate recorde no Maracanã, primeira vez. Tá falando dele aqui. Aí vai mostrando aqui, ó. Entretenimento no Brasil, protagonizado pelo zagueiro do Milan, recebido por muita gente. Noite inesquecível. E aí fala, números recordes foram registrados na apresentação do Thiago Silva. O zagueiro foi recebido como um verdadeiro herói, com 55 mil pessoas torcendo por ele no Maracanã. Isso nunca tinha acontecido com nenhum clube no Brasil. Ninguém jamais havia alcançado esses números. Thiago retornou ao Rio de Janeiro, onde sua carreira começou após percorrer a Europa e vencer em diversos clubes como Chelsea, Milan, PSG. Tá? Então ele vai falando mais aqui. As primeiras palavras de Thiago Silva: vamos continuar trabalhando como sempre fiz em minha carreira. E ainda mais, quem me conhece sabe o quanto eu vou tentar trabalhar para esta altura em campo. Para estar à altura em campo. Eu não vim passear. Se quisesse passear, iria para qualquer outro lugar, menos aqui. Thiago Silva escolheu a camisa 3 e ele treinará com companheiros pela primeira vez na segunda-feira. Está dizendo aqui o Thiago Silva. Né? E realmente, se ele quisesse passear, não é o Brasil o melhor lugar para ele passear. Tem tanto lugar para ele passear no Brasil. Realmente não tem muito sentido, ainda mais o cara que tem um poder que o Thiago Silva tem, a grana que o Thiago Silva tem, né? E não tinha muito sentido realmente o Thiago Silva vir passear no Brasil. Dando sequência ainda mais 2 periódicos, na verdade, eu vou botar um vídeo também. Aqui tem o diário aqui português, o Record. O Record fala isso, ó. Nem nos meus melhores sonhos. Thiago Silva foi recebido por 55 mil adeptos do Fluminense no Maracanã e no final admitiu ter ficado surpreendido com o apoio que teve neste regresso ao clube onde foi formado. O jogador de 39 anos terminou o contrato com o Chelsea e voltou às origens. Está dizendo aqui o Record, falando aqui sobre Thiago Silva. Então, assim, uma festa muito bonita, mais um periódico aqui, esse de Portugal. E, por último, The Mirror, da Inglaterra, também citou o Thiago Silva, né? Um pouco mais discreto, tá falando mais do Chelsea do que do Thiago Silva, né? E aí fala aqui, ó, o brasileiro acaba de encerrar a sua passagem pelo Stamford Bridge, voltando à sua terra natal para ingressar no Fluminense. Ele foi anunciado aos torcedores no clube no Maracanã no fim de semana, mas prestou homenagem aos Blues, insistindo que eventualmente voltaria. Tá falando aqui sobre o Chelsea também, dizendo que o contrato era de curto prazo, né? E acabou ficando um pouco mais no Chelsea, aquela história toda. Muito legal aqui a fala do Thiago Silva sobre o Chelsea também, e o The Mirror fez questão de repercutir. Além disso, galera, vou colocar para vocês na tela um vídeo da imprensa argentina, assustada aí com as contratações dos times brasileiros, e nessa parte aqui eles vão falar sobre a contratação do Thiago Silva, tá? E aí, uma informação legal aqui sobre o Thiago Silva, para vocês poderem ver, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui o que eles estão falando aqui do Thiago Silva. Deixa eu aumentar o som para a gente fechar aqui os periódicos. Olha isso aí, vamos lá. Otra vez los equipos brasileños empiezan a mover el mercado cuando termina Europa y hacen ruido. ¿Cuál es el ruido ahora? Thiago Silva, el ex PSG que acaba de quedar libre del Chelsea, vuelve a Fluminense, el club del cual surgió recién a partir del 10 de julio. Va a llegar como jugador libre además. Fluminense no tiene que poner dinero por su pase, va a llegar como jugador libre y va a ser, ahí estaba su presentación, hablando en vivo ahora. ¡A vivo! Sí, con la cuenta oficial del club, anunciando su regreso. Todavía le quedan completar los 3 o 4 partidos que tiene el Chelsea, aunque ya se sabe que no va a renovar el contrato. Y miren qué refuerzo para octavo de final de Copa Libertadores, Thiago Silva. De la mano de Subeldía, ahora sí que ha encontrado un funcionamiento. Vocês poderem ver a repercussão aí do Thiago Silva. Galera, o que significa toda essa repercussão mundial na contratação do Thiago Silva? Significa uma supervalorização da marca Fluminense. Essa é a realidade. O Fluminense hoje está na boca do povo, mas no mundo inteiro. E isso deve-se à coragem, né? A nova forma do Fluminense encarar os seus ídolos.
a uma construção que começou em Xerém, a essa coisa do DNA tricolor, de fazer os meninos que jogam em Xerém criar essa identidade com o Fluminense. O Fluminense, ele é um clube que ele tem meninos de tudo quanto é origem, de tudo quanto é lugares do Brasil, que com certeza quando eram na infância dele não torciam para o Fluminense, torciam para outros clubes, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Só que o Fluminense consegue fazer esses meninos criar uma identidade com o Fluminense. Por isso que a gente tem visto agora cenas como essa, do Thiago Silva querer voltar, do Marcelo querer voltar para o Fluminense, né? De outros garotos falam do Fluminense com carinho, de uma possível volta no futuro. Isso é muito importante, porque o impacto da volta de um cara consagrado como o Thiago Silva e Marcelo é muito grande. O Fluminense hoje, com certeza, se você fizer uma pesquisa na Europa, é um clube mais conhecido do Brasil. Você pode ter certeza. Né? O Fluminense hoje é mais conhecido que São Paulo, mais conhecido que Palmeiras, mais conhecido que Flamengo, por causa desses jogadores. Por causa desses jogadores que estão voltando ao Fluminense. E isso internacionaliza a marca do clube. Sem contar o Mundial de Clubes do ano que vem, que o Fluminense também vai disputar, que ajuda nesse processo. Então, o presidente Mário Bittencourt, nesse ponto, é mais um ponto positivo para a gestão dele. Ele vem conseguindo internacionalizar a marca, ele vem conseguindo elevar o nome do Fluminense a níveis surreais. E é uma oportunidade, inclusive, de a gente vender produtos do Fluminense lá fora. É uma grande oportunidade para isso, para a gente conseguir vender produtos do Fluminense no mundo, lá fora, levar o Fluminense para o resto do mundo. Então é uma grande chance que o Fluminense pode aproveitar, né, para poder fazer isso. A própria Umbro pode sentar com o Fluminense e fazer isso. Por exemplo, eu estou com uma camisa aqui, ó, que é uma camisa que eu comprei na internet, na Shopee, é uma camisa que o Fluminense poderia fazer. Né? Óbvio que também não pode cobrar o olho da cara, né, que isso desmotiva o torcedor. E o Fluminense precisa variar um pouco mais essa questão dos uniformes, da roupa para torcedor. Está fazendo isso, mas precisa melhorar e aproveitar isso agora. Isso só é possível porque esses grandes nomes estão voltando para o Fluminense. Vocês imaginam quanto a marca Fluminense está sendo disseminada no mundo? Um dia desses eu vi uma pesquisa da TNT Esporte perguntando lá para os garotos num jogo, acho que era jogo do Manchester City, quem era o time brasileiro, o maior time brasileiro. E assim, a cada 10 meninos, 8, 9 falavam que era o Fluminense. Por conta do efeito Thiago Silva, do efeito Marcelo, o efeito que isso tem para o clube, a participação no Mundial de Clubes agora, a participação no Mundial de Clubes de 2025. Então, a marca Fluminense está sendo mundialmente disseminada. É só vocês virem aí o que estão dizendo os periódicos do mundo inteiro. Né? Você vê que o Olé vai mais a fundo, o Olé conhece mais a história da relação Thiago Silva e Fluminense, porque o Olé é da Argentina, está aqui do lado. O Fluminense hoje é um clube que disputa a Libertadores todo ano. Então, os caras acabam conhecendo. Agora, os periódicos mundiais vão ter a mesma concepção do Fluminense com o tempo, porque o Fluminense está sendo disseminado para o mundo. Óbvio, quando a gente fala do DNA tricolor, de meninos que voltam para o Fluminense, sempre tem os mau caráter, sempre tem aqueles que não prestam, que são pessoas que são sem caráter e que não adianta, como o caso do Queixo de Tamanco e outros caras aí. Existe isso, né? A gente não tem como negar que não existe isso, porque existe. Só que o que se ganha, a importância do que se ganha, né, a importância do Fluminense, né, nesse cenário é muito grande. Então, galera, é muito importante, né, esse retorno desses jogadores, é muito importante a disseminação da marca, é muito importante. O impacto disso a gente vai sentir daqui a um tempo, tá? Dessas voltas, desses jogadores, vocês podem ter certeza. E o Fluminense, com certeza, está elevando a marca dele para um nível como ele nunca teve na vida. Então a gente tem que reconhecer, né, o excelente trabalho feito pelo presidente Mário Bittencourt nessa relação que ele criou com os ex-atletas, com os jogadores que estavam no Fluminense e por algum motivo podem voltar, trazendo os caras de volta, convencendo os caras, mantendo uma relação com esses caras de proximidade. Isso aí não tem preço. Não tem preço. E parabéns ao presidente Mário Bittencourt, parabéns ao Fred também, que fez esse meio de campo para a volta do Thiago Silva. E Thiago, muito obrigado, você vai ser muito feliz aqui no Fluminense, eu tenho certeza absoluta. Esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Vocês gostaram? Dá o like aqui, comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre essa volta do Thiago Silva, o Fluminense rodando o mundo todo. Comenta aí que vai ser muito legal ter a opinião de vocês, valeu? Aqui no Resenha, sua opinião é lida e repercutida e tem muita importância. Saudações tricolores, hoje a gente deve fazer, após o jogo das meninas, o Fluminense joga hoje pelo futebol feminino, 3 horas da tarde. Após o jogo, a gente deve fazer um pós-jogo aqui no canal, talvez uma live. Vamos ver se a gente consegue aí. Valeu!